Meus irmãos, neste momento, vamos à leitura de Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler somente o verso número 1 ao verso número 3, mas nossa exposição vai até o verso de número 20. É só uma perícope, né? Mas dedicaremos a última parte para o próximo domingo, quando o Senhor diretamente fala sobre o dia do Senhor. Então, nossos limites de hoje será do verso 1 ao verso número 20, e a leitura agora será até o verso 3, que diz o seguinte: a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 16, verso número 1 ao 3. Partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Oremos. Ó Deus, mais uma vez, nós rogamos, Senhor, a Ti, que é o Senhor desta palavra, o autor dela, para que nos interprete, Senhor, nos ilumine, nos dê um entendimento, que essas verdades, ó Deus, possam se aprofundar em nossa alma e enraizar, ó Deus, para que haja frutos para a Tua glória, Senhor. Não deixe, Senhor, que o Teu povo saia daqui, ó Deus, sem estas verdades enraizadas na alma, sem, ó Deus, a Tua voz movimentar, chacoalhar, ó Deus, o interior do Teu povo, para que estas palavras possam direcioná-lo para louvor do Teu santo nome, ó Deus. E tende misericórdia de nós, Senhor, tende misericórdia de nós, nos dando essa graça, ó Deus, de ouvirmos a Tua voz para a glória do Teu santo nome. Amém. Podem sentar, irmãos. Acredito que vocês viram, nos últimos dias, tivemos algumas discussões por todos os lados, principalmente nas redes sociais, tratando sobre o tema jornada de trabalho. Quantas horas semanais seriam ideais para o trabalhador? Eu acho que vocês viram como é comum em todo debate em rede social, as opiniões elas se dividiram. As opiniões elas se dividiram. Para nós cristãos, irmãos, não há o que discutir. Deus disse: 6 dias você trabalhará. Isso estabelece um padrão divino, claro. Mas quem disse que as pessoas procuram a opinião de Deus? Quem disse que o divino tem voz nessas discussões? E ninguém se atenta para isso. Afinal de contas, meus irmãos, numa cultura humanista, os homens pouco se importam com Deus, inclusive aqueles que dizem crer em Deus. Todavia, irmãos, independente da carga horária, nós deveríamos refletir sobre uma coisa: que Deus é quem sustenta a todos. Seja por um tempo curto ou um tempo mais longo, nós devemos entender o que as Escrituras nos revelam, que é Deus quem sustenta os homens, é Deus quem sustenta o seu povo. E Deus deixa isso claro nas Escrituras, que independente do trabalho, nós somos totalmente dependentes do sustento do Senhor. Essa é uma lição, irmãos, que Israel está precisando aprender. Essa é uma lição que o Senhor está querendo ensinar ao seu povo. Nós vimos que no capítulo 5, ou melhor dizendo, no capítulo 15,
O povo de Israel, em êxtase, cantou, mas logo mudou. Sem água, nós vimos que os louvores deram lugar às queixas. É bem verdade que com mais um milagre, o Senhor ensinou ao povo a dependência exclusivamente dele. Porém, irmãos, nós vimos, o Senhor instrui o povo, o Senhor dá preceitos, o Senhor orienta o povo. E uma vez que Deus instrui o seu povo, Ele diz: vocês precisam me obedecer, vocês precisam confiar em mim, vocês precisam me obedecer. Caso contrário, se vocês não me obedecerem, vocês serão afetados pelas mesmas pragas que o Egito foi afetado. E um teste, irmãos, nós vimos. O que o Senhor está mostrando ao povo é que o Senhor está testando o povo. O Senhor está ali testando aquele povo que acabara de ser liberto do Egito. O teste, irmãos, nós devemos entender que o Senhor não está procurando saber quem eles eram. O Senhor sabe perfeitamente de quem se trata Israel. Mas Deus está querendo mostrar agora que eles precisam conhecer a respeito de si mesmos. Que eles precisam conhecer a respeito de si mesmos. E Deus já deu lições importantes quando as águas estavam amargas. Todavia, irmãos, impressionantemente bastou faltar comida e murmuraram novamente. Bastou faltar comida e eles voltaram a murmurar. E mais uma vez, mesmo com toda a murmuração, Deus alimenta o seu povo. Então, aqui nós temos um importante tema, que é alimentados pela providência divina. O Senhor é quem alimenta o seu povo. Então Ele não só matou a sede do seu povo, mas agora é Ele quem vai alimentar o seu povo. E isso nos mostra, irmãos, nos nossos dias em que somos tentados a imaginar que é porque trabalhamos muito, é porque nos dedicamos muito, somos muito esforçados, vazamos a madrugada dedicados. Aí nós caímos no erro, às vezes, de pensar que é o nosso braço forte quem nos sustenta. Mas nós aprenderemos hoje, nesse tema tão importante da providência divina alimentando o seu povo, que Deus é a nossa provisão. Se Deus não nos sustentar, não haverá braço forte que sustente. Por isso que Jesus disse assim, na sua petição: Pai nosso de cada dia, o pão de cada dia, Pai, nos dá hoje. Porque não é uma questão do meu esforço, mas é a questão da provisão divina. Veja como isso fica pertinente nessa narrativa, porque o texto, ele já começa nos mostrando que o descanso junto às fontes de Elim chegou ao fim. Nós vimos no verso 27 que eles chegaram em Elim, onde havia grande provisão, bastante águas, sombra, uma terra fértil mesmo no deserto. Mas agora a hora é seguir viagem. E mais uma vez, irmãos, não é uma viagem traçada pela decisão do povo. Mais uma vez é Deus que está guiando o povo. E é mais uma vez pela desértica estrada asfaltada pelo decreto divino. Porque, irmãos, de onde Israel está, de Elim, ele vai descer mais um pouco. Ele vai descer mais um pouco. Então, meus irmãos, observem o padrão divino mais uma vez. Observem o padrão divino mais uma vez. E o importante, irmãos, nós entendermos que, embora Israel tivesse esse descanso, tivesse essa provisão, esse período de descanso ele não demora muito. Porque o interesse de Deus é que
o deserto ele se aprofunde na vida do seu povo, para que o povo aprenda. Então, outras aflições surgirão. E por isso, irmãos, a narrativa diz que eles partiram de Eli e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Ou seja, de onde eles estavam, eles desceram mais um pouco. Toda a congregação dos filhos de Israel agora foram conduzidos por Moisés para descer mais um pouco do deserto. Ou seja, irmãos, nós estamos vendo que o Senhor está preparando mais uma vez o território para instruir o seu povo, para ensinar o povo verdades profundas, espiritualmente falando. Então, Israel de Elim, ele vai adentrar mais no deserto. Ele vai se aprofundar mais no deserto. E o texto está dizendo que eles estão numa caminhada, mas em dado momento a fome apertou e começaram a reclamar. Veja novamente os detalhes do verso número 2 e o verso número 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão, prestem atenção na fala: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. Notem, irmãos, mais uma vez, e aqui se vocês notarem, a grande ênfase do texto é a murmuração. Ou seja, aquilo que foi ensaiado pela manhã, agora é descrito como algo que chama a atenção. Israel foi saciado, mas agora voltou a murmurar. Mas eu quero lembrá-los de uma coisa: desde que começamos a expor Êxodo, tem ficado evidente que o pecado da murmuração é um pecado de estimação em Israel. Se fôssemos dizer um pecado de estimação do povo de Deus no Antigo Testamento, era a murmuração. Vocês devem lembrar bem, por exemplo, quando Moisés supostamente falhou na libertação do povo, quando ele chegou lá e prometeu a libertação, que o povo for mais oprimido. Lembre no capítulo 5, verso 21, que eles murmuraram contra o líder de Deus. Nós vimos no capítulo 14, no verso 11, que quando eles se depararam geograficamente num território muito perigoso, antes da travessia do Mar Vermelho, eles reclamaram também a respeito disso. No capítulo 15, na exposição de hoje pela manhã, nós vimos que Israel murmura diante das águas amargas. Se você fizer uma análise, então, do enredo de Israel no Antigo Testamento, qualquer livro que você comprar falando sobre a história de Israel no Antigo Testamento, você vai ver que foram 40 anos de jornada e boa parte dela murmurando. 40 anos de jornada e boa parte dela reclamando. O deserto de Sim é mais um episódio. E a ênfase nesse tema é gritante, é pontual. Por exemplo, o texto começa com uma mudança bem significativa, porque diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Anteriormente, Moisés disse que foi o povo, mas agora Moisés está dizendo, foi todo mundo, todo o povo, toda a congregação. Imagine, irmãos, a estimativa, por alguns estudiosos, é de mais ou menos 2 milhões de pessoas, e imagine que esse povo, toda a congregação começou a murmurar. Então veja que a murmuração anterior agora contaminou toda a congregação, todo o povo.
O comentarista Victor P. Hamilton, ele chega a dizer: este é um dos aspectos negativos desse tipo de mal. Uma vez iniciado, ele inflama, como fogo selvagem, engolfando, consumindo e atingindo tudo o que houver pela frente. Ninguém está imune a ele, ninguém está acima dele. Observe, irmãos, esse pecado, embora Deus tenha suprido o povo em Mara, mas ele não foi tratado. Ele é um pecado presente na comunidade e o seu poder de contaminação foi avassalador. Ele inflamou e consumiu toda a congregação. Toda a congregação. Meus irmãos, quando nós não tratamos o pecado na sua origem, quando nós não tratamos o pecado na sua origem, o poder de contaminação é avassalador. Tem um poder de contaminar todo o povo. Por isso, Paulo instrui a igreja de Corinto que a disciplina eclesiástica deve ser aplicada para que não se contamine o corpo todo. E aqui nós estamos vendo, murmuraram em Mara, agora toda a congregação está murmurando. Quando você não disciplina o pecado na raiz, a tendência é que todo o povo murmure. Todo o povo murmure. Mas, se o pecado é a murmuração, o que eles alegam? Aqui, irmãos, eles estão reclamando do cardápio. Aqui eles estão reclamando do cardápio. Eu queria que você prestasse atenção. Deixasse estar olhando no celular, assistindo a novela dominical. Se você prestar atenção, no episódio da água parece que é uma murmuração de fato plausível, parece ser uma queixa plausível. Ninguém consegue andar no deserto sem água. Você mora aqui em Currais Novos, em dias de sol forte, é impossível, por exemplo, pelo menos comigo, ir numa esquina e não comprar uma garrafa com água. Você tem que se hidratar, sol fortíssimo. Imagine você num deserto, vento quente. Mas parece que a queixa é pertinente. Precisamos de água. Agora, não é o caso aqui. Aqui não é o caso da comida. Note que no capítulo 17, ele vai reclamar de novo. Israel vai reclamar de novo de água. Mas veja que no capítulo 17, quando eles estão diante da rocha, veja o que diz o verso número 3. Passa um pouquinho o capítulo. E veja no verso de número 3, você vai ver mais uma vez que o povo está murmurando contra o Senhor. Então, irmão, se você tem o pecado da murmuração, teremos uns domingos seguidos conversando. Veja, o capítulo 17, verso 3. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés. Agora, observe o que eles dizem. Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Irmãos, gados, vocês lembram que Israel sai do Egito com gados, com ovelhas, com cabritos, com bois, animais que eles criaram e cultivaram em Gósen, quando ainda estavam em território egípcio. Pensem, gado o que é que proporciona? Leite, um queijinho, ou até mesmo a carne dos animais. Então, o problema de Israel não era comida. Israel tinha o que comer. E aí,
O que está por trás? O salmista vai dizer qual era o problema. Abra aí o Salmo 78, rapidinho. Abra comigo o Salmo 78. Veja o que é que diz o verso 18. Salmo 78, verso número 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Veja o verso número 30. Porém, não reprimiram o apetite, ainda tinham o alimento na boca. Veja o que o salmista está dizendo, irmãos. Ele diz que eles, na verdade, o problema que eles queriam o alimento que lhes fosse do gosto. Nota então, irmãos, o que é que está acontecendo? Eles tinham que comer. Eles tinham o necessário. Eles tinham o gado, eles poderiam beber o leite da vaca, eles poderiam produzir queijo e etc. Tantas outras possibilidades poderiam alimentar o povo, mas o salmista está dizendo eles não tinham o que queriam, por isso murmuraram. Eles queriam outro cardápio, por isso estavam murmurando. Irmãos, isso não é sobre nós. Isso não fala sobre nós, da nossa insatisfação, mas não resultado da nossa necessidade, mas da nossa ganância. Não é assim que nós fazemos, nós transformamos a nossa ganância em necessidade. Por isso que somos inconsequentes, murmuradores. Veja, eles tinham que comer, mas eles não queriam comer o que tinham. Não é assim conosco, irmãos? Nós murmuramos insatisfeitos não porque nos falta aquilo que é necessário, mas porque nós não temos aquilo que queremos. É o desejo de mais e mais que nos sacia, porque o que o povo está mostrando é que eles estavam insatisfeitos com o que Deus tinha dado. Eles queriam mais, eles queriam outra coisa. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Porque nós nunca estamos satisfeitos com o básico de Deus. Nós sempre queremos algo mais. Sempre queremos mais. Nós sempre queremos algo mais, por isso, insatisfação. Insatisfação. Mas sabe o que é o mais grave nisso tudo, meus irmãos? Olha a seriedade do texto. Se você não considera esse texto como sério, esse texto tem martelado na minha consciência desde então. Porque aqui, irmãos, é grave e não é para falar somente sobre Israel, é para falar sobre você. Por quê? Você tem que entender a gravidade disso. Porque eles recordaram, irmãos, os velhos tempos de vacas gordas. Eles saudosamente se lembraram do Egito, como se eles estivessem dizendo: lá no Egito a barriga era cheia. Será, irmãos? Veja o que eles estão dizendo. Será escravos de barriga cheia? Escravos, fartura de comida, escravos escolhendo o que vai comer. Isso não combina, irmãos, com o tirano Faraó. Isso não combina com o tirano Faraó. E mesmo que fosse verdade, se Faraó estivesse dando banquetes a Israel, era para que eles trabalhassem mais, para que eles produzissem mais, e eles continuariam escravos. Mas olha, eles estão saudosos, querendo voltar para o Egito.
Eles saíram do Egito, irmãos, e o Egito não saiu deles. Veja, irmãos, a ganância faz com que o povo deseje o Egito. A ganância faz com que o povo deseje o Egito. Não é assim, irmãos, com muitos gananciosos. É dinheiro, as melhores coisas, que eles voltam para o mundo, se lançam no mundo e simplesmente desprezam a provisão divina. E aqui, irmãos, é um perigo, porque tem gente que se lembra do pecado com saudades. Quando eu era do Egito não era assim. Quando eu era do Egito não era assim. Só que tem algo mais grave aqui que o texto está querendo nos mostrar. Ao mesmo instante, irmãos, eles criticam a liderança de Moisés, que é outra situação aqui grave no texto. Vocês estão vendo um chamado de Moisés, um chamado assim divino. Moisés resiste, Deus vai trabalhando, faz com que Moisés se curve, obedeça. Desde quando Moisés se submete ao Senhor, você vê um Moisés astuto, no sentido positivo da palavra, firme, enfrentando a maior potência do mundo, chegando no palácio, enfrentando o faraó, enfrentando tudo e todos para libertar o povo. Agora, irmãos, sabe o que é que o povo está acusando? O povo está acusando os profetas de Deus de tentativa de homicídio. Vocês trouxeram a cá, isso foi uma armadilha que vocês fizeram. Vocês aprontaram uma armadilha, vocês trouxeram a gente para cá para a gente morrer. A intenção de vocês foi nos matar. A intenção de vocês em nos trazer, foi para nos matar aqui no deserto. Irmãos, quanta injustiça, quanta injustiça. Mas observe, irmãos, como a murmuração é destruidora, pecaminosamente diabólica, porque veja, ela transforma homens de Deus em assassinos. A murmuração transforma homens de Deus em assassinos. Isso é assim, irmão, sabe por quê? Porque a murmuração, ela é fruto de uma visão equivocada e limitada da realidade. A queixa, a reclamação, ela sempre frutifica de uma esfera reduzida da realidade. Sempre frutifica de interpretações carnais nos nossos olhos. Então, pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, sempre que você reclama, seus olhos estão embaçados. Você não está enxergando plenamente. Por isso, irmãos, que murmuradores, nem um guia serve. Isso é muito comum no ministério pastoral. Quantas vezes o guia espiritual está ali exortando, dizendo: olhe, esse pecado você tem que tratar, estou aqui para lhe ajudar. Olhe, você está negligenciando o dia do Senhor, eu tenho percebido. Vocês notaram que desde a semana passada eu tenho enviado umas mensagens em particular para aqueles que estão se ausentando no dia do Senhor, e continuarei enviando. Já sei quem não veio hoje, vou enviar mais tarde quando chegar, e isso é para pastoralmente acolher, mostrar o perigo, mostrar o dano. Mas veja, no final acabam se opondo a Deus. O que é que nós ganhamos no final? Murmuração, acusações, revoltas pecaminosas. O problema é o pastor, o problema é a liderança, o problema é o pastor Arlindo,
o problema são os diáconos, o problema são os presbíteros, e nós transformamos santos em demônios para mantermos o pecado da murmuração. Nós não paramos para ver a nossa insatisfação por causa da nossa ganância. Agora, irmãos, embora queixosos, e aqui é o ponto grave, esse é o grande ponto dessas primeiras falas de Moisés, embora queixosos contra a liderança, mais uma vez o alvo era Deus. Esse fato é reconhecido agora por Moisés e Arão, e eles estão alertando o povo quanto a isso. Se você observar, veja lá no capítulo que nós lemos, de Êxodo, veja novamente o capítulo de número 16, em especial veja a parte B do verso 7 e a parte B do verso 8. Veja que ele diz, lá no finalzinho do verso 7, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor, pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Aí veja o verso 8, a parte B. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. E para ser bem literal aqui, irmãos, o termo hebraico usado por Moisés, aqui não é uma simples queixa. Você que tem uma mulher em casa sabe que é comum ouvir queixa, É uma torneira que tem que resolver, é um negócio que tem que comprar, filho, está faltando, e tem as queixas. Aqui, irmãos, não se trata de uma simples queixa. Aqui o que Moisés está mostrando é que eles estão fazendo um motim contra Deus. Eles estão se erguendo contra o Todo-Poderoso. Não é simplesmente uma verbalização de uma necessidade. O espírito deles se elevaram contra o Senhor. Eles estão tão revoltados, podem ver isso, que eles preferiram a morte. Veja que revolta eles estão. Eu preferia morrer lá no Egito. Eu preferia que o Senhor nos matasse lá e não aqui. Se era para morrer, eu queria morrer lá, de barriga cheia. O puritano Matthew Henry diz: valorizavam tão pouco a sua libertação que desejavam ter morrido no Egito e pela mão do Senhor. Sabe o que Moisés está querendo nos mostrar, irmãos? Com isso tudo, a suposta falta de comida, como nós já vimos, o problema não era comida, mas a ganância, levou Israel a rejeitar o seu relacionamento com Deus. A ganância fez com que Israel rejeitasse o seu Senhor. Sabe o que eles estão dizendo indiretamente, irmãos? Estão dizendo indiretamente: não era para a gente ter sido salvo. Não era para a gente ter sido salvo. Sua queixa, irmãos, foi muito mais do que uma insatisfação com o cardápio. Foi uma revolta contra o plano salvífico de Deus para a sua salvação. Ou seja, o desejo deles do Egito não foi simplesmente uma mudança geográfica. Eles estão desprezando tudo aquilo que Deus fez por eles. Preferíamos a escravidão do que a salvação, porque na escravidão eu tinha barriga cheia. Na salvação não, a gente tem fome. Sabe, irmãos, saudade que você tem do mundo, aquela saudade que lhe consome para você viver um mundo, uma vida mundana, é simplesmente
você desprezando a salvação de Deus. É você desprezando a salvação do Senhor. Agora entende, irmãos, como a murmuração é um pecado que Deus odeia. Quantas coisas estão por trás de um coração que murmura, que reclama, que se queixa. E irmãos, veja, todo o nosso desgosto e insatisfação se voltam contra Deus. É bem verdade que as pessoas nos escutam, mas nosso alvo é Deus. Não se reclama para alguém, você querendo ou não, você está acusando Deus, você está se voltando contra Deus. Quando você reclama da vida ordinária que você tem, quando você reclama da liderança da igreja ou qualquer outra coisa, você vai aos homens, mas você quer passar o dedo na cara de Deus e responsabilizá-lo por isso, porque Ele não dá o que você quer. Você queria ser pastoreado por Augusto Nicodemos e não por um pernambucano. Você queria picanha, mas você tem abóbora. Então você diz: Deus é responsável por isso. A culpa é dele. Não foi eu que escolhi isso. Não foi eu que decidi. Deus, o Senhor, é ruim. A murmuração nasce, irmãos, no coração de Satanás. Foi ele que implantou essa ideia em Eva. Deus te deu de tudo e não te deu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que Deus ruim! E a árvore do conhecimento do bem e do mal passou a ser tudo, e Deus passou a ser mal. Que Deus ruim! Ele me deu de todas as árvores, inclusive me deu da árvore da vida, mas Ele não me deu da árvore do conhecimento. Que Deus mau! Esse Deus não pode ser bom, porque se Ele fosse bom, Ele me daria da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jael tinha gado, Jael tinha cabras, Jael tinha vaca, Jael tinha comida, mas a ganância transformou Deus em diabo. Veja, irmãos, e quando nós vimos aqui que, se olharmos o enredo histórico pelo enredo da salvação, é um desprezo pela salvação, um desprezo pelo relacionamento com Deus, porque não se trata do que Deus quer para mim, mas do que eu quero. Por isso, irmãos, o que é que nós vemos? Quantas pessoas, quando as tribulações chegam, não voltam para o Egito? Quantas pessoas dizem: estou cheio de problemas, pastor, e por isso voltam a viver no pecado? Quantos não alegam: a igreja tem muitos problemas, eles abandonam a igreja e vão viver a vida no mundo? Quantos não usam desculpas disso ou daquilo para voltarem para os seus pecados? Em essência, irmãos, isso é um abandono da salvação de Deus. Deus, eu não quero ser salvo. No mundo eu era escravo, mas era melhor. Por que, irmãos, tantos não aceitam, por exemplo, a disciplina na igreja? Por quê, por exemplo? Porque não querem a salvação de Deus. Veja, irmãos, quão perigosa é a murmuração. Quantas coisas santas e eternas
nossa língua joga no lixo por causa das nossas queixas. Israel estava dizendo: eu prefiro morrer no Egito de barriga cheia do que com fome desfrutar de tão grande salvação. Só que, irmãos, rapidamente, quanta ingratidão. Israel foi soberanamente salvo pelo Senhor. Quanta ingratidão, meus irmãos, quanta ingratidão deste povo, que é o reflexo do nosso coração. Israel viu o que Deus fez. Deus, se é que eu posso usar essa palavra, se ela existe, descriou, moveu a criação para libertar um povo, e o povo agora está cuspindo na salvação do Senhor. Quanta ingratidão! É o que nós fazemos. Nós vivíamos no mundo como cavalo do cão, fazendo as obras de Satanás, servindo ao reino das trevas, andando nos nossos pecados, cegados. O Senhor move os céus e a terra para nos salvar, e nós preferimos o Egito. Quanta ingratidão da nossa parte! Nós ficamos a desejar o mundo. Quanta ingratidão da nossa parte! Aí o puritano faz o comentário dizendo: o descontentamento engrandece o que é passado e difama o presente. O descontentamento engrandece o que é passado e difama o presente. Quando eu era crente, tudo era melhor. Não é assim? Quando eu não era crente, tudo era bom. Eu tinha dinheiro, eu me divertia, eu era alegre, as contas estavam pagas. Agora veja a minha vida. O Egito é melhor. Quanta ingratidão, meus irmãos. E o Senhor está vendo tudo, tudo. Mas, irmãos, mesmo diante dessa blasfêmia, Israel não recebe conforme os seus pecados. A Bíblia 4 vezes vai dizer que Deus, Ele ouviu a murmuração. Ele ouviu. Ele está ciente do que está acontecendo. Veja que, do verso 7 a 9, ele vai dizer isso, nós vamos ver. Mas veja, ao contrário do que se imaginava, mais uma vez, veja, agora a murmuração se intensificou. Ali foi uma reclamação de água. Agora eles estão rejeitando a salvação. Então, se você fosse Deus, o que você faria? Eu faria isso que você faria. E muito mais. E muito mais. Eu sou vingativo. Mas Deus não faz isso. Veja o verso número 11 e 12. Observe. Nós vamos fazer uns saltos, mas nós vamos ver o tudo. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Tenho ouvido, eu estou ciente do que está acontecendo, Moisés. O povo está reclamando, eu estou ouvindo. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Veja, irmãos, ao contrário, o povo queria comida do gosto deles. Deus está escutando a murmuração. Imaginaríamos, Deus agora vai mandar um anjo com a espada de fogo, torar tudinho no meio. Eu tinha mandado. Mas aí o Senhor faz uma provisão abundante. O verso 12 aqui, o verso 4 nós veremos falar sobre isso também. Vai ser fartura. O Senhor promete fartura. É como se Deus estivesse ironizando aqui, dizendo: é barriga que encher a barriga que vocês querem, eu vou alimentar vocês até vocês se fartarem. É vocês querem comer, eu vou dar comer. Então veja, mesmo depois de toda a murmuração,
Deus vai alimentar o povo. E aí, irmãos, mais uma vez, o Senhor, sabe por que Deus não destruiu o povo na sua murmuração? O Senhor está mostrando o quanto Ele é misericordioso. Quanto Ele é misericordioso. Veja, o Senhor está instruindo o seu povo sobre as suas misericórdias. Ele não está dando ao povo o que o povo merece. Mas aí, irmãos, ninguém imagine que será sempre assim, porque nós vamos ver em Números que Deus acaba a sua paciência e Deus mata milhares por causa da murmuração. Mas aqui, irmãos, Ele mostra que a sua graça continua estendida para o povo. As suas misericórdias continuam estendidas, mesmo com tanta murmuração. E mais uma vez, irmãos, isso é demonstrado, porque é um milagre. O que o Senhor vai fazer aqui é um milagre. Veja o verso número 13 ao verso número 15. Veja, à tarde apareceram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Vejam, irmãos, como a narrativa aqui descreve os milagres de Deus. Primeiro foi o milagre das codornizes. O Senhor diz o horário que elas chegam, elas vieram na noite. O Senhor diz que é bastante, irmãos, são aproximadamente 2 milhões de pessoas. O Senhor mandou codornas para todo mundo. Deu para entender a dimensão? Uma coisa é 10 pessoas comendo codorna. Deus está alimentando uma nação. Deus está soprando um vento e as codornas estão chegando para Israel se alimentar. O segundo, irmãos, é o pão. Se você no capítulo 16, verso 31, nós vamos ver no sermão posterior, mas a Bíblia diz que era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Irmãos, é tanta especulação para tentar explicar isso aqui, eu não vou tentar explicar, porque é difícil definir, não temos nada que podemos dizer, é mais ou menos isso aqui, o que aconteceu. Todavia, irmãos, o que o Senhor está nos mostrando é outro milagre. O Senhor faz com que pão desça dos céus, mostra o milagre de Deus alimentando o povo. E o impressionante, irmãos, é que esse alimento ele vai fazer parte da dieta de Israel durante a peregrinação. Não vai faltar mais esse alimento. O Senhor vai alimentá-los durante a peregrinação. E Moisés chama esse alimento de o pão que o Senhor vos dá. O salmista, no Salmo 105, no Salmo 78, diz que é o pão do céu. O salmista do Salmo 78, também no verso 25, diz que é o pão dos anjos. Paulo escreve como o manjar espiritual, no sentido que não era um pão comum, era um pão que era dado por Deus, era uma comida sobrenatural. Deus vai sobrenaturalmente alimentar o povo. Deus vai alimentar o povo. Quando Jesus, irmãos, disse o pão de cada dia dá-nos hoje, Jesus não está incentivando a preguiça. Mas o trabalho tem que ser trabalhado com o entendimento básico. E é o que Deus está ensinando a Israel. Sou eu que alimento vocês. É Ele que em sua providência, seus milagres, fazem com que as aves e os pães estejam no lugar certo, na hora certa, para alimentar aquela multidão. É Deus quem sustenta o povo. É Deus quem alimenta o povo com sua provisão. Então, irmãos, veja,
quando nós olhamos para os negócios desse mundo, olhe para a sua empresa, olhe para o seu trabalho, olhe para a sua vida, entenda uma coisa: Deus é quem faz prosperar ou não os negócios. Ele é quem dá equilíbrio ou não à economia. É Ele quem movimenta os bancos do nosso mundo. É Ele quem ordena nossas pretensões financeiras. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para o Brasil e vemos uma égua como ministro da economia, nós ficamos temerosos. Quando nós olhamos um acéfalo na presidência da República, nós ficamos amedrontados, porque um acéfalo com um energúmeno na economia é um casamento perfeito para o caos, para a destruição. A palavra de Deus diz que quando os governantes aumentam impostos, uma nação sofre. É uma causa lógica. Se você aumenta imposto, se você quer colocar imposto sobre tudo, e a carga tributária do Brasil é uma carga louca, toda a economia colapsa e todos os países comunistas colapsaram assim. Aumenta imposto e acaba com tudo. E nós ficamos: o que vai ser do Brasil? E a gente começa a planejar. Vou guardar dinheiro. Eu, por exemplo, vou guardar dinheiro. Não é em banco, não, é em casa mesmo. Porque eu não vou esperar que aconteça o que aconteceu no governo Collor, não. Vou guardar dinheiro em casa. Só não vou dizer aonde para você não ir lá. Mas você observa que, embora a gente faça os nossos planos, nós devemos entender uma coisa: é Deus, irmãos, quem nos alimenta. Não é o balanço da bolsa, não é a queda das nossas aplicações, não é o nosso dinheiro guardado, não é a nossa matemática bem organizada. É o Senhor quem nos alimenta. Ele está dizendo isso a Israel. É aquele que coloca o pão na mesa. Sabe, quando você senta na hora do café, almoço e jantar, que olha a sua mesa, veja ali a mão da providência. Veja a mão da providência lhe alimentando. Não foi o seu trabalho, foi o Senhor que enviou o pão. Cada refeição, irmãos, que comemos, é a voz da providência dizendo: eu lhe sustento. Olhe para a pandemia, quantos não temeram o que vai ser de nós? E o Senhor mostrou na pandemia: quem sustenta é Ele. Quem bota o pão é Ele. Agora, irmãos, por que Ele faz isso? Veja que não foi porque o povo orou e implorou o Senhor. O povo está murmurando: que Deus é esse? Que mais uma vez deixa faltar comida. Irmãos, Deus faz isso, sustenta com suas misericórdias, porque Deus faz isso para a sua própria glória, para mostrar a sua glória, para que Ele seja glorificado. E Deus havia anunciado isso de antemão. Veja o verso 6, o verso 7 e o verso 8. Veja que diz: então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade,
porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixaram contra ele. Então, o que Moisés está dizendo? Deus vai fazer isso, irmãos, não é porque o povo murmurou, reclamou, porque Deus agora vai zelar pela sua reputação, porque o nome dele... Não, irmãos, Deus havia anunciado, Deus mostra que ele é Senhor. Ele mostrou que ele era Senhor ao afogá-los no mar, os egípcios, ao afogar os egípcios no mar, mas agora ele está mostrando ao seu povo, essa experiência do pão e de carne é para mostrar ao povo que ele é Senhor. Os israelitas sabiam que Deus era o Senhor de Israel, mas agora eles estão aprendendo pela própria experiência, e por isso que Deus está mostrando a sua glória. E aqui, irmãos, entendam uma coisa: Deus não vai zelar pela sua reputação porque Israel está questionando. Na verdade, o que Deus está querendo mostrar é que ele tem uma reputação a zelar, ele tem um nome a zelar, ele tem promessas a cumprir. Quando diz que ele vai mostrar a sua glória, é a sua honra, é o peso do seu caráter, é a soma de todas as suas perfeições. O que ele está nos ensinando, irmãos? Ele não tem um compromisso com você. Ele tem um nome a zelar. Não é porque você trabalha muito, não é porque você é esforçado, não é porque você é diligente, porque você é um bom matemático, uma pessoa organizada, financeiramente equilibradíssima. Não é isso. Deus faz com que a comida chegue na sua casa porque ele tem um nome a zelar. É o nome dele que está em jogo. Foi isso que Jesus disse. Não se preocupem. Se o vosso pai cuida de um pássaro que não tem onde dormir, não tem onde armazenar, não vai cuidar de vocês? Ele vai alimentar vocês. Ele sabe até a quantidade dos cabelos que você tem. O que ele está dizendo o Senhor tem um nome a zelar. Não é porque você é bonitinho, lindinho, fofinho, maquiadinho, que ele vai fazer porque ele tem um nome a zelar. É isso que ele vai fazer, porque ele nos prometeu. Entendem, irmãos? A mão da providência zela pelo nome de Deus. A mão da providência zela pelo nome de Deus e não pelo seu nome. Deus não está preocupado com o seu nome. Deus está preocupado com o nome dele. Sabe? Por isso, irmãos, quando ele quiser tirar de você, ele vai tirar. Quando ele quiser tirar, ele vai tirar. Porque ele não tem compromisso com você. Ele tem compromisso com ele, com o nome dele e com a glória dele. E é interessante, irmãos, porque para que o povo compreendesse mais isso, Deus permite que ele seja vislumbrado. É mais um momento em que Israel tem uma visão maravilhosa. Veja o verso número 9 e 10. Não se preocupe chegar em casa hoje não, viu? O sermão é longo. Veja 9 e 10. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel, cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Veja, irmãos, o porta-voz de Deus reuniu o povo na presença de Deus e então mostrou a glória de Deus. Aqui, irmãos, o termo hebraico, que o povo viu foi a Shekinah. Foi uma
uma visão da presença e proteção de Deus. Deus estava ali, glorificado, manifestação visível da sua majestade invisível. Mas Deus também foi glorificado quando enviou o maná e as codornas. Então, o que ele está mostrando é que sua reputação milagrosa aumentou, sua reputação como o Deus que ouve e o Deus que cuida. Então veja, irmãos, sempre que Deus provê para o seu povo, isso acontece para louvor da sua glória. Sempre que Deus provê, Ele é glorificado. Quando oramos nas refeições lá em casa, eu sempre digo: te agradeço, ó Senhor, porque foi Tu que trouxestes o alimento e a glória é Tua. E não existe lição, irmãos, mais importante do que esta, porque em dia que os homens procuram a honra, a glória, Deus faz tudo para o bem último da sua glória. Sempre que sua mesa estiver farta, lembre-se, a reputação de Deus aumenta. Por isso, irmãos, que quando nós somos sustentados, não resta outro caminho a não ser glorificá-lo, exaltá-lo, louvá-lo, porque a glória é dele, não do nosso esforço e do nosso trabalho. Não somos nós, mas o Senhor, por isso o glorificamos, ou pelo menos deveríamos. Se não me falha a memória, um puritano chega a dizer sobre comida, sobre o jantar. Ele diz assim: não se aproxime de suas refeições como um jumento. Aproxime-se delas como servos que exaltam o Deus que alimenta. Não como animais esfomeados, que não reconhecem o seu Senhor, mas como servos que glorificam a Deus, porque Deus mandou codorna e pão. Se não estivermos glorificando a Deus, irmãos, após seu sustento, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Quem está sendo glorificado? Veja que Moisés alerta o povo. Eu gostaria que você abrisse Deuteronômio capítulo 8. Verso 3. Vocês conhecem esse texto, mas ele tem uma explicação aqui do episódio de Êxodo. Veja o que Moisés disse: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Que lição o Senhor está nos ensinando. Vamos lembrar de um episódio que vocês naturalmente fizeram um link à leitura desse texto. Jesus, jejuando por 40 dias e 40 noites, teve fome. Satanás disse: transforma essas pedras em pães. Jesus cita Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. O que nós precisamos aprender, irmãos, é que a grande discussão, o grande ponto, através de sua glória sendo revelada, de tudo que ele tem feito, é mostrar que existe uma necessidade muito maior do que a física. É
a necessidade espiritual. O que realmente precisamos, irmãos, é de Deus, e quando temos tudo o que precisamos. E Jesus está ensinando isso aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é tão importante, irmãos, porque certa vez Jesus pregando a uma grande multidão, às margens do mar da Galileia, sabemos bem, ele multiplicou pães e peixes, alimentou 5.000 esfomeados. Mas o que foi que aconteceu? João capítulo 6, verso 26 e 27 diz que eles seguiram Jesus pela motivação errada. Eles queriam pão. Eles estavam atrás de Jesus por causa do pão, porque eles queriam ser alimentados. Em seguida, no mesmo capítulo 6, verso 30 a 31, eles indagaram o Senhor a respeito de sua identidade. Mostra-nos o sinal. Tu és o Cristo. Prova que o Senhor é o Cristo. Mas Jesus já havia lhes dado o sinal. Ele multiplicou o pão. Ele diz: eu sou maior do que Moisés. Entretanto, irmãos, o pão físico não era importante, mas o próprio Jesus, fonte de toda a vida espiritual. Jesus, irmãos, estava multiplicando os pães, mas ele estava querendo mostrar um tipo de vida, um tipo de alimento que é espiritual. Mas você vê, as pessoas ainda queriam algo físico, mas Jesus está dizendo: eu estou querendo lhe dar algo espiritual. Por isso que ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou tudo o que vocês precisam. Vocês comigo, vocês estarão satisfeitos. É claro que ele satisfaria as necessidades físicas, mas o que ele está querendo dizer é: existe uma necessidade muito maior, que é a satisfação da alma. São as necessidades da alma. É aquilo que nossa alma precisa. Sabe qual é o problema da nossa insatisfação, irmãos? É porque nós temos tédio pelas coisas espirituais. A nossa satisfação está na materialidade. Por isso que nós temos o que comer, mas queremos caviar. Nós temos o que vestir, mas nós queremos as grandes grifes. Nós temos calçados, mas nós queremos as marcas ortopédicas. Nós temos dentes, mas nós queremos um sorriso enriquecedor. É sempre algo mais, e nós não observamos que nós precisamos de algo muito maior. E por isso, irmãos, tanta gente quer tanta coisa enquanto a alma padece. O importante mesmo é que você está ganhando dinheiro, comprando carros, fazendo viagem. Por isso que você quer só pão. Jesus estava ali dizendo: eu sou o pão. Nós queremos pão. Pão. Por isso que quando Jesus endureceu o discurso, eles foram embora. Jesus volta para os discípulos e disse: e vocês farão o mesmo? Pense numa passagem que cativa o meu coração. Como, Senhor? Para onde iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Para onde iremos? Essa é a nossa necessidade, irmãos, de fato. Na mesma intensidade que nós lutamos para comer e vestir, lutamos para vestir nossa alma de santidade e de desejo pela eternidade. Ou só queremos o pão? Sabe qual é o problema de muita gente, irmãos? Muita gente está na igreja
não é porque ele ama o Senhor, é porque ele ama o que o Senhor faz. Porque o Senhor é mais um ídolo. Ele está na igreja porque o Senhor o sustenta, porque o Senhor o veste. Mas ele não está na igreja porque Cristo é Senhor, porque ele foi salvo. Sabe, irmãos, se Satanás fosse tentar a muitos, como tentou Jó, muitos iriam envergonhar os céus. Porque a acusação de Satanás seria verdadeira. Ele só te serve porque tu enche ele de bens. O maná, meus irmãos, ensinou a Israel a depender de Deus em todas as necessidades. Mas ele tinha certas limitações. Era apenas pão. Só podia satisfazer as necessidades físicas e por pouco tempo precisavam comer novamente. Jesus chega a dizer isso no seu discurso: quem comeu o maná está morto. Jesus chega a dizer para eles: olhe, quem comeu o maná morreu. Mesmo assim, o Senhor ensinou para olhar para Deus, que é o sustento e a salvação, e Cristo era o alimento da alma. Esse pão veio na pessoa e na obra de Jesus, irmãos, que ofereceu o seu corpo na cruz para dar vida aos homens. O significado da verdade do maná, irmãos, é que tudo de que precisamos é o Senhor. Por isso que Jesus convida os discípulos para comerem da sua própria carne. Porque o sinal do pão é o sinal da vida eterna. A ceia é uma lembrança de tudo aquilo que nós precisamos. Nosso paladar degusta, mas é nossa alma que se alimenta. Porque o propósito não é encher a nossa barriga. Observe que Paulo reclama. Ele diz: vocês não têm comida em casa para comer? Porque a grande questão não é o estômago, é a alma. É uma lembrança de que a maior necessidade foi suprida, que foi a alma. Você precisa de comida, meu irmão, é óbvio. Mas você precisa muito mais de Cristo. Quanta gente bem suprida está sem Cristo e vai para o inferno de barriga cheia. Observe a história que o Senhor nos contou. O rico padeceu, enquanto Lázaro, o mendigo, adentrou no seio de Abraão. O rico estava alimentado, mas sua alma estava esfomeada. O mendigo estava com fome, mas sua alma estava suprida. Irmãos, e o Senhor mais uma vez mostra isso para ensinar a Israel que é novamente o Senhor testando o seu povo. Veja o verso 4 e 5. Estamos caminhando para o final, faltam só 8 folhas do sermão. Verso 4 e 5. Veja o que o Senhor diz. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Veja, Deus está dando instruções muito específicas. Ele diz que a cada dia eles deveriam colher o pão, deveriam colher apenas aquilo que era necessário, exceto no 6º dia.
prepare-se, viu? Domingo que vem mais ainda, que é violação do sábado. O Senhor queria que eles recolhessem até a sexta, para que o sábado não trabalhassem e descansassem. E Deus está dizendo: eu estou fazendo isso para testá-lo. Para testá-los. A palavra lei aqui é a palavra hebraica, né? A palavra Torá, que significa a lei de Deus. O que Deus está dizendo é: eles vão colher até sexta, eles vão colher dobrado, é um teste. Eu quero saber se eles vão obedecer aos meus mandamentos. Se eles vão crer que de fato sou eu que sustento. Veja, o que é que o Senhor está fazendo? Eu já dei o sustento. Agora eu vou ver se eles vão confiar em mim. Vocês vão colher até sexta. Sexta é dobrado, para que no sábado ninguém trabalhe. Então o próximo texto é a violação do sábado. Certo? Porque o Senhor quer ver até que ponto, depois de tudo isso, ou seja, mostrá-los até o nível de desobediência deles. Certo? Veja que mais tarde Moisés disse, verso 19, volte para o verso número 19. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte, ou seja, ninguém pode acumular. Então, é algo que devemos confiar em Deus, que Deus é aquele que sustenta o amanhã, o hoje. Então, que Moisés está ensinando, o Senhor está mostrando, em vez de acumular para o futuro, vocês devem crer em Deus, que Deus continuaria a prover aquilo que precisavam dia após dia. Veja, o Senhor está dizendo: eu vou alimentar vocês todos os dias. Só na sexta é que vocês vão guardar dobrado por causa do sábado, porque no sábado eu não vou mandar. Mas eu vou suprir vocês todos os dias. Então, irmãos, a cada dia Deus testou sua fé e sua provisão. Eles foram ensinados a confiar nele, esperar no pão, dia após semana, ano. Então veja, esse pão ele é derramado todos os dias até o fim da peregrinação de Israel. Então vai ser sempre assim: segunda, terça, quarta, quinta e sexta, dobrado, sábado, até o final da peregrinação. Vai ser estabelecido aqui. Então, por isso, irmãos, que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Então, irmãos, Deus foi fiel em providenciar o que havia prometido. Então, quando o maná caiu do céu, Moisés disse, veja o verso 15 e 18, caminhando mais uma vez para o final, só faltam 6 folhas. 15, veja o que diz: quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Que é de onde vem a palavra maná. Maná significa: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o Senhor que ordenou: cada um recolha o que consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Veja que o povo segue as instruções. Então, um gômen aqui corresponde mais ou menos a 2 litros, então é bastante comida. Está mostrando o texto aqui, tem muita comida mesmo. O Senhor está mandando muita comida. Então, quando o povo se reunia, né, juntaram o pão e depois mediram com o gômen, descobriram que Deus havia provido exatamente aquilo que precisavam. Então, Deus nunca mandou de mais, Deus nunca mandou de menos, mas Deus mandou sempre o bastante para alimentar o povo. Será que cremos nisso? Sabe por que, irmãos, as mulheres de hoje não querem ter filhos? E um dos argumentos é o alimento. Qual a diferença desse povo murmurador? O Deus que manda a boca não manda a codorna?
Por quê? Deus está aqui, eu vou sustentar vocês todos e vou mandar aquilo que é necessário para vocês comerem. Nem vai ser de mais nem de menos, vai ser o bastante para vocês comerem. Imagine, irmãos, quase 2 milhões de pessoas e Deus dando de comer a cada um, cada lá. Imagine, Israel não brincava. Basta olhar Abraão, basta olhar o patriarca Jacó, basta olhar os grandes homens de Deus e inúmeros filhos, todos comeram e viveram. Quando a mulher diz assim, os dias estão tão difíceis, o salário do meu marido está tão pequeno, eu não posso ter filhos. Sabe o que ela está dizendo? É o meu marido quem supre a nossa casa. É o meu marido quem alimenta o meu lar, não o Senhor. E aqui Deus está dizendo, é o que dou o alimento. Mas, irmãos, nós já vemos aqui que há um problema. Veja o verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal. O povo miserável, viu? E veja o texto, e Moisés se irritou. Eu lendo o texto me irritei. Imagine o profeta lá. Que Deus disse, não precisa guardar, todo dia eu vou dar de comer. Aí o cara vai e guarda para o outro dia. Miserável. Não, peraí, vai que Deus erra. Eu vou pegar hoje e vou guardar para amanhã. Deus disse, não guarde, todo dia eu vou lhe dar de comer. Não guarde. Ele pega o pão, come, guarda, vou guardar para amanhã eu comer. Aí diz que apodreceu a comida, Moisés se irritou. Um homem manso, irou-se. Imagine eu, irmãos, às vezes com certas ovelhas. Tantas coisas passam pela minha mente, irmãos. Mas eu me controlo, confesso. Queria só esganar um para colocar para fora a minha ira, mas brincadeira, irmãos. Depois ele vai dizer por aí que o pastor está querendo matar as ovelhas, viu? Só mata o bode. O bode é um perigo no meio das ovelhas. É como se fosse uma erva daninha. Tem que matar e ser comida assado mesmo, porque senão botar as ovelhas a perder. Mas, irmãos, veja, na medida que Deus sustentava a cada um, Israel já mostrou que não confiou no Senhor. Que incredulidade, irmãos, é o nosso coração. Que incredulidade que Moisés se irritou. Irmãos, eu finalizo, porque esse texto vai ter continuação. Eles vão violar o sábado por causa disso. Isso aqui é só a nota introdutória para o que vem, que eles vão violar o sábado. E o Senhor vai exortá-los a respeito disso. Sabe por quê, irmãos? Porque quem trabalha no dia do Senhor com medo de pagar as contas, ele está dizendo, eu não confio na provisão de Deus. Eu não confio, não. Por isso que eu tenho que trabalhar de domingo para eu ganhar dinheiro para pagar as contas. Por isso que eu tenho que estar no domingo trabalhando. Porque ele não confia na provisão de Deus. Deus vai mostrar isso. E aqui o povo já mostrou que não confia. Começou a guardar comida para outro dia. Irmãos, neste momento temos bastante comida em nossa casa para sobreviver hoje, amanhã, o bastante para toda a semana, o bastante para o final do mês. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, e se não tivéssemos? Se não tivéssemos? E se você não tem na sua casa comida agora?
Isso tudo, irmão, o Senhor nos mostra para nos testar, para nos mostrar em quem confiamos. E tudo que nós precisamos é confiar em Cristo, para louvor da sua glória, porque é Ele quem provê tudo o que nós precisamos. Talvez você esteja aqui nos visitando e sua mesa esteja farta. Você tem as melhores comidas, as melhores roupas, mas e Cristo? Você tem? Você tem a sua alma saciada? Você tem a sua alma satisfeita? Você tem a esperança de vida eterna? O que é que adianta a barriga cheia, boas vestes, se o final, tudo isso perecerá na eternidade? Quando no inferno você descobrirá que abandonou o Senhor ao verdadeiro pão que alimenta. Então, irmãos, concluo. Tanto faz, irmãos, 6, 8, 7 horas de trabalho, apesar de que o Senhor estabeleceu um padrão. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Pouco importa, se não tivermos em mente que o Senhor é a nossa provisão. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, e graças te damos por isso, porque o sustento vem do Senhor. E quão grande, ó Deus, são as verdades que acabaram de serem ditas, ó Deus, que nos favorece e nos alerta, ó Senhor. Seja o nosso pão, ó Deus. Alimenta-nos a alma, Senhor, pois é o que carecemos. E obrigado, ó Deus, por nos lembrar, nos exortar e nos consolar, e nos encher de esperança, que um dia, Senhor, nossas almas estarão fartas para a glória do teu santo nome. Amém.